Aqui nós estamos nessa investigação da verdade sobre você, da verdade sobre nós mesmos. Aqui a base desse trabalho consiste nesta autodescoberta, nesse aprender sobre o autoconhecimento. É isso que nos situa dentro de uma condição de aproximação da vida em sabedoria. A presença dessa sabedoria é a visão da vida em liberdade. Portanto, qual é a verdade sobre esse mim? Sobre esta pessoa que eu sou? Isso envolve a compreensão de um assunto que eu quero tratar aqui com você. Observe que todo conhecimento que você tem é em você a recordação. É a presença da lembrança. A lembrança é a memória. Assim, nós temos uma qualidade de memória que nós reconhecemos que está presente em nós. Nós reconhecemos a presença da memória técnica. Falar um idioma, escrever, ler, requer conhecimento, requer a presença da lembrança, a presença da memória. Assim, de uma forma clara, nós reconhecemos aqui, em cada um de nós, a presença da memória. Nós sabemos que a base desta vida de relações com objetos, pessoas, situações, ideias, tem o seu fundamento na lembrança, na memória. Portanto, estamos lidando com algo muito prático, funcional, essencial. Todo o conhecimento que nós temos, experiência que trazemos, é a presença da lembrança, é a presença da recordação. Então, nesse nível, nós reconhecemos a importância da memória. Assim, nós temos esta qualidade de memória. A memória simples, prática, técnica, funcional. Mas existe uma qualidade de lembrança, de memória, da qual não temos ciência e que está presente em nós. É a presença da memória psicológica. Essa memória psicológica está dando base a essa constituição do eu. A presença desse mim, desta pessoa que nós somos. Quando pequeno, você foi ao colégio e aprendeu a escrever, aprendeu a ler. A nossa relação com o conhecimento e a experiência é a presença dessa qualidade de recordação, de lembrança. Mas o nosso contato com pessoas, o nosso contato com nós mesmos, carrega uma qualidade de recordação e lembrança que nós ignoramos. Ontem eu me encontrei com você e você disse algumas coisas para mim. Isso me aborreceu. Depois que nos afastamos, aquela recordação continuou voltando. Aquela lembrança continua acontecendo dentro de mim. E quando eu me encontro com você novamente, eu me encontro com aquela lembrança. Essa qualidade de recordação, de memória, nós ignoramos.
E, no entanto, ela está presente. Essa é a memória psicológica. É essa que nos dá a base e, naturalmente, o sentimento de que você foi ruim comigo. Você me tratou mal. Então eu não gosto de você. Ou eu gosto de você. Quando você é agradável, eu gosto de você. Quando você é desagradável, eu não gosto de você. Essa é a base das nossas relações, que se fundamentam na memória, na lembrança. Essa qualidade de recordação é a recordação psicológica. Portanto, qual é a verdade sobre mim, sobre a pessoa que eu sou? É aquela que o pensamento psicológico, que é a recordação psicológica, que a memória psicológica está determinando. Assim, repare como é importante isso. Nós precisamos da memória técnica, simples, prática, mas não precisamos da memória psicológica. Ela está nos separando, nos dividindo. Ela está trazendo conflitos, desordem, sofrimento neste eu, neste mim, nesta pessoa que eu sou. Repare como é fundamental essa compreensão. Essa pessoa, ela é basicamente memória. Essa memória psicológica é a identidade do eu. Aprender a verdade sobre si mesmo é ficar ciente dessa forma como estamos lidando com a experiência. Lidar com esse momento requer conhecimento e experiência. Se esse conhecimento, experiência, ele é psicológico, o elemento presente nesse instante, nessa experiência, é o eu, o ego, a pessoa, esse mim. Nós precisamos do conhecimento e da experiência para lidar com esse instante, apenas do ponto de vista técnico. Para o exercício de uma profissão, o uso da fala aqui, por exemplo, nesse momento. Isso é um conhecimento técnico, a habilidade de falar. O reconhecimento das palavras requer esse conhecimento técnico dentro de você. Mas não precisamos desta memória psicológica para lidar com a vida. Com a vida, nela estamos sempre diante daquilo que é novo. A vida é algo acontecendo aqui, neste momento. Não requer reconhecimento, não requer conhecimento nem experiência. Portanto, não requer memória psicológica. É que nós estamos constantemente numa relação com a vida a partir do passado. O passado é essa base do eu, do ego, desta mente, que é a mente egóica. Então nós precisamos compreender a verdade sobre quem nós somos, para irmos além dessa ideia sobre quem nós somos. Nós temos uma ideia sobre quem nós somos, sustentada pela memória psicológica que trazemos, nesta relação com o outro, nessa relação com nós mesmos. Nós estamos constantemente mantendo a continuidade de uma qualidade de pensamento sobre quem nós somos.
sobre quem o outro é. Essa é a afirmação do passado dentro das nossas relações. Aprender sobre o autoconhecimento é descartar a ilusão desta qualidade de existência que é a existência do eu. Esse aprender sobre nós mesmos nos dá a clareza desta condição ilusória da pessoa, deste mim, desta ego-identidade. É apenas nesse sentido que usamos aqui a expressão autoconhecimento. Nesse constatar direto de que esse modelo de memória, de recordação, é a continuidade do passado nesta mente que nós conhecemos, que é a mente programada, que é a mente condicionada, que é a mente que estabelece a relação equivocada com o momento presente. Essa é a mente na ilusão. Nós precisamos nos aproximar da vida sem o passado, uma vez que a vida é algo aqui e agora acontecendo. E nela não precisamos da recordação. Sim, o meu contato com você, a lembrança do seu rosto, do seu nome, isso é algo muito simples, é parte desta memória técnica. Mas não preciso dessa memória psicológica. Eu não preciso da pessoa que eu acredito que você é, para mim. Eu não preciso da pessoa que eu acredito ser nesta relação comigo mesmo e com você. Portanto, compreender a verdade sobre si mesmo é ficar ciente de como isso está se processando dentro das nossas relações. Essas relações ocorrem com nós mesmos, com o outro, com as situações, com a vida, assim como com ideias que surgem dentro das nossas cabeças, sentimentos que surgem, sensações que aparecem. Observe que a vida consiste em relações acontecendo. E nós não compreendemos isso quando olhamos a partir desse fundo, desta qualidade de recordação. Porque estamos sempre olhando a partir de conceitos, preconceitos, a partir de fotografias ou imagens que temos sobre o outro, sobre a vida ou sobre nós mesmos. O nosso real contato com o momento é sem o passado. Esse real encontro com a vida é sem a memória. Tudo que nós conhecemos a partir do pensamento não é isso. O pensamento não é o elemento que nos aproxima do momento. O pensamento é o elemento que faz a leitura daquilo que aqui está presente. Ele é o elemento da separação. O pensamento em você é uma cortina entre a realidade aqui desse instante e você. Há uma realidade presente e essa realidade é a verdade deste ser. Mas como pessoa, você está vivendo no modelo do pensamento. E no modelo do pensamento, a sua relação com esse momento
Não existe. Há um isolacionismo, há uma separação. Essa é a alienação. Esse é o afastamento da realidade deste instante, deste momento. Estamos fazendo isso o tempo todo? Estamos distorcendo a realidade, nos afastando da realidade, quando estamos vivendo na ideia desta pessoa que nós somos, nesta recordação que trazemos, nesse modelo psicológico de ser alguém. Portanto, a mente é esse elemento presente que está estabelecendo esta separação, vivendo nesta separação. Portanto, o que é olhar para esse instante? É olhar para as nossas reações, tomando ciência em um claro discernimento. Isso é algo que surge de uma forma natural. Quando aprendemos a olhar sem o conceito, sem a avaliação, sem o julgamento ou a comparação. Quando aprendemos a olhar para pensamentos que surgem, quando aprendemos a observar os sentimentos, as sensações, quando descobrimos como olhar para ele ou ela, sem dar a menor importância ao que o pensamento está dizendo sobre ele ou ela. Repare, estamos diante de algo aqui fundamental. Quando você olha para alguém e aquilo que o pensamento diz, de imediato, esse sentido do eu desta pessoa aparece para confiar nisso. E assim você se separa dele ou dela, porque o que você tem dele ou dela é um conceito, uma avaliação no pensamento para este eu, para esta pessoa que você é, que você acredita ser. Tendo uma visão dele a partir da crença que você acredita ter sobre ele ou ela. Você tem uma crença sobre ele. Você tem uma crença sobre ela. Essa relação entre pessoas, elas são assim. Portanto, o que está prevalecendo na vida como nós conhecemos, é a presença desta qualidade de recordação, de lembrança, de memória psicológica. Aqui estamos com você trabalhando isso. O final desse eu, o final desse ego, o final para esta ego-identidade, para esse olhar a partir de conceitos, crenças, avaliações e ideias sobre o outro, sobre nós mesmos, sobre a vida. A vida como ela acontece nesse momento, ela terá sempre esse aspecto de aparição para esse cérebro que irá reconhecer a partir da memória técnica, ou estaremos presentes na vida dentro da ilusão de alguém, olhando a partir de uma recordação psicológica. Nós temos diversos problemas como seres humanos. E todos esses problemas, se eles não são de ordem técnica, esses problemas são de ordem psicológica. Assim, nós temos
o problema técnico com aquele equipamento. Quando estamos lidando com um equipamento que quebra, precisamos do conhecimento, e, portanto, da memória técnica para consertar aquele equipamento. E nós temos o problema psicológico, o problema do eu. Observe que são inúmeros os problemas que esse eu, essa pessoa, carrega com ela. Ansiedade, medo, raiva, preocupações, culpa, remorsos. Nós temos diversas formas de conflitos internos. São inumeráveis os problemas de ordem psíquica, de ordem psicológica. O sofrimento psicológico é algo que está presente em nós, como pessoas, para esta pessoa que eu sou. Tudo isso está presente em razão desse fundo psicológico, que é basicamente memória. Sim, é a presença do pensamento, a raiz do medo. É a presença do pensamento, a raiz da ansiedade. É a raiz da tristeza. É a raiz da decepção com o outro, com a raiva dele ou dela. É a presença do pensamento que sustenta sua alta autoestima ou a sua baixa autoestima. É a presença do pensamento que sustenta essa imagem, esta autoimagem com problemas. Quando aprendemos a observar, nesse aprender sobre nós mesmos, nesse estudar, nesse investigar, nesse olhar para estas reações, para estas aparições dentro de nós, descobrimos como soltar esta autoimagem, esta pessoa, este mim. É isso que nos aproxima desta arte de ser. Assumir a realidade sobre você é ir além desta pessoa que o pensamento estabeleceu sobre quem você é. Portanto, como se aproximar disso? Pela meditação. O que é meditação? É descobrir como olhar para este momento, sem o passado. Então, a meditação, o que ela é? Ela é a ciência que revela o instante, o momento, sem a ilusão de uma identidade presente, que se sustenta na recordação psicológica, na lembrança psicológica. É isso que lhe coloca em um contato direto com a vida. Aqui no canal temos diversos vídeos falando sobre esta arte da meditação, desta ciência da meditação. Meditação não é algo que alguém pratica. Não se trata de uma prática para alguém. Esse alguém é esta autoimagem. Esse alguém tem essa sua estrutura de ser uma pessoa na memória psicológica. O encontro com a realidade do momento é a ciência de ser, que é meditação. E quando temos a presença da meditação, nós temos aqui esse nosso encontro com a verdade. Portanto, a pergunta é como encontrar Deus? Aqui está a resposta.
tomando ciência da vida como ela é, sem a ideia desse eu, sem essa cortina, sem esta separação entre a realidade presente deste ser, que é você, em sua natureza verdadeira, e a vida, como ela acontece. Portanto, como encontrar Deus? Assumindo a realidade daquilo que aqui está presente. Portanto, é a realidade de Deus que se revela. Não é você que tem um encontro com Deus. É a realidade de Deus que se revela aqui e agora. Nesta revelação está a verdade divina, a verdade da vida, a verdade sobre o outro, a verdade sobre você. Portanto, eliminamos esse modelo de memória psicológica quando eliminamos esse eu, esse mim, esse ego. Portanto, será possível uma vida assim? Para não sermos mais feridos, magoados, para não ficarmos mais aborrecidos com ele ou ela, para não termos mais raiva dele ou dela. Uma vida livre da raiva, livre do medo, livre da frustração, da decepção, livre da ansiedade, livre desse sentimento de rejeição, dessa necessidade de busca de aceitação, de aprovação dentro das relações. Uma vida livre do eu é uma vida livre desta alta autoestima, desta baixa autoestima. É uma vida livre desta condição psicológica de alguém presente se separando do outro, da vida, se separando de si mesmo, nesta auto-rejeição, se separando de si mesmo nesta auto-apreciação. Tudo isso está dentro de estados internos conflituosos, nesse padrão de mente condicionada, de mente programada, nesta recordação, nesta lembrança, nesta qualidade de memória que sustenta o eu, que mantém esta ego-identidade. O nosso contato com o momento, sem o pensamento, sem a necessidade desta continuidade, desta memória psicológica, é algo inteiramente novo, desconhecido, indescritível. É a própria presença da vida, a presença de Deus, quando o ego não está, quando o eu não está. Se ficou claro para você o que nós colocamos, ficou naturalmente compreensível para você que esse eu, a pessoa, ela é constituída de lembranças, de memórias. Assim, o modelo do pensamento, nessas recordações, sustenta esta consciência pessoal, esta mente programada, que se sustenta nesta separação entre a realidade divina e a verdade sobre você.
Portanto, o elemento presente nesta separação é esta ilusória identidade, nesta base de pensamento psicológico, de lembrança e recordação. Algo que o pensamento tem estabelecido. Aqui estamos olhando para isso juntos, tendo uma aproximação deste momento, neste aprender, neste perceber, neste compreender a vida, sem o eu, sem esta ego-identidade, sem esta memória psicológica. Os nossos encontros aqui nos finais de semana, sábado e domingo, têm este propósito. Estamos juntos aprofundando isso. Então, eu quero deixar aqui um convite para você. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso. São 2 dias de uma forma online. Então, eu quero deixar aqui um convite para você. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica o convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Compreender quem você é implica em descobrir a beleza da revelação do que significa esse sentido do eu, do ego, desta pessoa com todo o seu desespero, confusão, medo, sofrimento, desaparecer. Então isso é real morte.